Sabe quando a edição fica legal, mas falta aquele toque profissional? Então, esta análise é para isso. Vamos desvendar 5 segredos do DaVinci Resolve que realmente separam o trabalho amador daquele que impressiona de verdade. Pois é, existem aqueles detalhes que acabam entregando, né? Que dão um ar meio amador. Cortes que pulam na tela, um recorte de tela verde que não fica perfeito com aquelas bordinhas estranhas, áudio sem impacto, são frustrações que todo mundo já sentiu. Mas a boa notícia é que a solução muitas vezes não é trabalhar mais, é só usar a ferramenta certa, que já está ali, dentro do Resolve. E aqui está o pulo do gato. A grande diferença entre o amador e o profissional nem sempre são os plugins caros, mas sim o conhecimento. É saber a hora de largar o chroma key e usar matemática pura do Composite Mode, ou como pegar uma legenda qualquer e transformar num elemento gráfico que prende a atenção. Vamos começar consertando 2 dos erros visuais mais clássicos, aquela dificuldade para remover fundo preto de efeitos e o desafio de recortar uma tela verde de um jeito que fique perfeito. Olha só o erro clássico. Tentar usar o chroma key para tirar um fundo preto. Por que isso dá errado? Simples. Preto não é bem uma cor, né? É ausência de luz. Então, a ferramenta fica meio perdida tentando remover uma cor que não existe de fato. O resultado? Aquelas bordas cinzas, feias, que acabam com o detalhe do efeito. A solução profissional é muito mais inteligente. Em vez de apagar o preto, a gente usa um modo de composição. O que isso faz? Basicamente, dá uma ordem para o software usando matemática. Onde tiver pixel preto, deixe transparente. Simples assim. O resultado é perfeito, sem nenhuma borda suja, porque não estamos selecionando cor, e sim aplicando uma lógica matemática. Pensa no efeito de fumaça, por exemplo. Ela tem partes mais densas e outras quase transparentes. O modo Screen entende isso. Ele preserva essa naturalidade toda. Já um chroma key ia olhar para aquilo e pensar, ou é preto ou não é preto. E aí já viu, o recorte fica artificial, com bordas duras. E por falar em recorte, quando o assunto é tela verde, as ferramentas da aba de edição normal quebram o galho, mas muitas vezes falham nos detalhes finos, tipo o cabelo. O poder de fogo para um recorte de cinema está escondido em outro lugar, na página Fusion. Esse processo com o Delta Keyer na Fusion? Bom, é assim que os profissionais de Hollywood fazem. Ele dá um controle absurdo sobre cada detalhe. Dá para refinar a bordinha do cabelo, limpar qualquer ruído e, o mais importante, usar o Dispel para tirar aquela contaminação de luz verde que sempre vaza para a pele da pessoa. É controle total, de verdade. Ok, agora vamos falar de transições e como elas podem deixar a edição com uma cara muito mais profissional. A ideia aqui é simples. Ou o corte ajuda a contar a história, ou ele simplesmente desaparece. Todo mundo já viu isso numa entrevista ou num vlog, né? Alguém erra uma fala, o editor corta o erro e, de repente, a pessoa dá um pulinho na tela. Isso distrai demais, quebra totalmente a imersão de quem está assistindo. A solução para isso parece até mágica, é o Smooth Cut. É uma ferramenta de inteligência artificial que, em vez de só cortar, ela olha os 2 clips e cria quadros novos no meio do caminho. O resultado é um morph, uma transformação quase invisível que suaviza completamente aquele pulo. Mas tem um segredo, tem que ser super rápido, coisa de 4 a 6 frames, no máximo. Com essa duração, o cérebro nem percebe que houve uma transição. A sensação que fica é de que foi uma tomada só, contínua, sem erro nenhum. E falando em transição, e quando a gente quer que ela apareça? Aquela transição padrão de empurrar a tela, a push, pode parecer meio amadora, sabe? Quase uma apresentação de slides antiga. Só que tem um truque para mudar isso. O segredo é uma única caixinha para marcar lá no Inspector Motion Blur. Quando a gente ativa isso, a transição ganha um desfoque de movimento super realista. E pronto. Na hora, ela ganha peso, dinamismo, deixa de ser uma transição padrão e vira quase um efeito de motion graphics. Beleza, visuais e fluidez já estão no jeito. Agora, vamos dominar os gráficos, principalmente as legendas, que hoje em dia são essenciais para qualquer vídeo em rede social. O Resolve tem uma ferramenta incrível que usa inteligência artificial para criar legendas a partir do áudio, tudo automático. Isso economiza um tempo gigantesco. Mas o segredo não é só gerar o texto. A legenda padrão é sem graça. O que faz a diferença mesmo, o que engaja, é a estilização. E aqui vem a dica de ouro. Em vez de fazer isso legenda por legenda, é só aplicar essas configurações lá na aba Track do Inspector. Pronto. Uma vez só, e todas as legendas da timeline inteira mudam de uma vez. Fica tudo padronizado, super profissional, do começo ao fim. Por último, vamos falar de algo que muitas vezes separa um vídeo bom de um vídeo excelente, o áudio.
A meta para a música de fundo não é só fazer com que ela seja ouvida. A ideia é que ela tenha poder, impacto e que ela pareça colada no vídeo. Um erro comum é julgar efeitos só na trilha da música. O jeito profissional é processar o canal de saída principal, o tal do Master Bus. Pensa nele como o ponto final de todos os sons. Quando a gente trata esse canal, a gente une tudo: a narração, os efeitos, a música, e faz com que tudo soe como uma coisa só, coesa. Para chegar naquele som de música profissional, existe uma cadeia de 3 efeitos que é padrão na indústria. Primeiro, um compressor multibanda, para dar aquela colada no som e controlar os picos. Depois, um equalizador, para adicionar um brilho, uma clareza nas frequências altas. E por fim, um limiter, que basicamente aumenta o volume de tudo sem deixar distorcer. É a receita para um som potente. E aqui está o segredo final do áudio. Plataformas como o YouTube têm um alvo de volume, medido em LUFS. O do YouTube é menos 14 LUFS. Só que a música comercial, profissional, é masterizada muito mais alta, lá perto de menos 9. Por quê? Porque quando o YouTube baixa o volume dela para menos 14, ela continua soando mais densa, com mais pressão, do que uma música que foi mixada desde o início para esse nível mais baixo. No final das contas, ser profissional não é só saber apertar os botões, é entender o princípio por trás de cada ferramenta, é saber o porquê e não apenas o como. É essa mentalidade que realmente muda o jogo. Agora, com esses segredos todos na mão, a única pergunta que fica é: qual deles vai ser o primeiro a ser aplicado para levar o próximo projeto a um outro nível?